O mundo hoje passa por uma crise, né, uma crise geral, exatamente provocada pelo modelo, né, de mercado, o sistema capitalista, né, que vem aprofundando suas raízes e que cada vez mais vai gerando desigualdades, né, concentração por um lado, concentração de renda nas mãos de poucos e a grande maioria na miséria. Então, o que a gente pode perceber, né, no Brasil, são 10% da população brasileira que concentra quase metade da riqueza nacional. Então, isso está fora daquilo que a igreja ensina, né? O ensino social da igreja, quando nasce exatamente com a igreja, com Jesus Cristo, né? Vai nos ajudando a entender esse mundo. A igreja no início, a patrística, por exemplo, ela toma postura contra a usura, né? O lucro exacerbado, né? Contra uma economia na época que gerava desigualdade. Então isso já vem desde a patrística, não é novidade. Na hora que a igreja faz uma crítica a esse sistema, a esse modelo, e o Papa vem, né, desde a sua primeira carta, a Alegria do Evangelho, né, Evangelii Gaudium, depois ele aprofunda isso na Laudato Si, onde ele diz que, assim como existe o mandamento não matar, não podemos ser coniventes com um modelo excludente, um modelo que gera desigualdade, que gera, por sua vez, gerando desigualdade, gera fome, miséria, violência e morte, né? Então a gente não pode, como cristãos, coadunar com esse tipo de sociedade, com esse modelo de mercado que incita o consumismo, né, em detrimento da pessoa, né? Então, o grande problema do capitalismo é exatamente esse, que ele só pensa do lucro, né? Só pensa no acúmulo. E a vida que é das pessoas, que é do planeta como um todo, não interessa. Então, o importante é tirar lucro ao máximo, inclusive explorando as reservas, os bens naturais, né? Por isso que a gente está vendo hoje, né, esse mundo, e o Papa na Laudato Si exatamente vai chamar a atenção, e ele pergunta, né, que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos, que mundo nós queremos deixar para os jovens, né, as crianças que estão nascendo, porque nós estamos destruindo o planeta. Claro, a gente sabe, se o planeta se acaba, nós nos acabaremos com ele. Aliás, o planeta poderá daqui a alguns milhões de anos até se recuperar, mas o ser humano vai ser muito difícil, né? Então, quando o Papa chama para que a gente possa discutir uma nova economia, uma economia que seja sustentável, uma economia que leve em consideração a vida, o meio ambiente, leve em consideração a vida dos pobres, dos mais pobres, que ele diz na Laudato Si, que hoje há novos modelos de pobreza, né, ou de pobres, e que estes são descartáveis, né? Esse sistema, assim como a gente usa um copo descartável e joga fora, também nós fazemos isso. Esse sistema faz isso com as pessoas, né? Criança e idoso, por exemplo, nesse sistema não tem lugar. Quem não produz não tem lugar. Então, por isso que não há, né, nenhuma preocupação em manter a vida dessas pessoas. Ao contrário, parece-me que cada dia se quer dizimar. Aqui no Brasil, né, a gente viu aqui nas palestras agora dos professores da universidade, colocando, né, exatamente que isso vem se aprofundando na década de final dos anos 80, começo dos anos 90, né, esse neoliberalismo, essa nova forma do capitalismo se reestruturar. A gente foi vendo que exatamente esse modelo foi aprofundando não só as desigualdades, mas agora esse capitalismo, esse modelo neoliberal chega no auge, né? E aí por trás desse modelo também está o fascismo. E aí por isso que a gente está vendo cada dia o Estado brasileiro, né? E não é só aqui no Brasil, mas de um modo geral no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente está mais latente, né? Um Estado que vai, por exemplo, tirando os direitos das pessoas, né? Fazendo as reformas, como aconteceu a reforma trabalhista, precarizando o trabalho. Então, nesse modelo neoliberal, não existe mais espaço para o diálogo capital-trabalho. É o capital que se sobrepõe, né? E aí, por isso que a reforma trabalhista veio exatamente para precarizar o trabalho e isso gerar mais lucro para as empresas. Então, na hora que a empresa paga menos imposto, ela está lucrando mais, mas ao mesmo tempo está exigindo mais trabalho, mais horas de trabalho, por exemplo, ao trabalhador. Hoje se abre a possibilidade, por exemplo, e aí cresceu, o governo até colocando que cresceu o emprego, mas que tipo de emprego? Da carteirinha verde e amarela, né? Que vai diminuindo impostos, vai tirando, né, vai precarizando, então,
E hoje a quantidade de gente, além de desempregada, gente, a gente viu aqui também, a quantidade de gente que já se desiludiu, que não tem coragem mais nem de procurar emprego, porque não tem condições. Então, esse sistema vai degradando a vida humana e degradando também o meio ambiente. Então, o Papa quer exatamente nos desafiar para que a gente pense, né? E aí ele está chamando a juventude que tem a cabeça mais arejada do que nós, velhos, né? A juventude que está estudando. Ele pede à juventude para que essa juventude coloque o seu pensamento, o seu estudo a serviço de um novo modelo, né, de sociedade, um novo modelo de mundo, que a vida esteja em primeiro lugar, né, gerando então não só lucro, mas repartindo, né, dividindo exatamente esse lucro, fazendo com que as pessoas tenham acesso e tenham direitos para que elas possam viver. E aí também esse debate está sendo interessante, porque a gente vai vendo também tantas formas que os povos vão encontrando para viver novas formas de economia, né? Nós vimos também, por exemplo, o professor Roberto mostrando exatamente o trabalho que a economia solidária vem desenvolvendo no país, né? Em quantos municípios, quantas comunidades, onde os povos vão se organizando e vão conseguindo conquistar melhores condições de vida, né? E isso vai sustentando. Claro que tem uma série de dificuldades, até porque às vezes o Estado também não apoia, né? A sociedade desconhece, mas aqui mesmo na Diocese nós trabalhamos também com a economia solidária, sobretudo aqui na região do Mato Grande, e vamos vendo os grupos, né, que vão se articulando, se organizando, e aí vão conseguindo conquistar, né, formas, né, de sobrevivência, né, e sobrevivência a partir da solidariedade, da partilha, né, onde o lucro não é a principal coisa, mas é a vida. Então é isso que o Papa quer nos desafiar, para a gente ver um novo modelo de sociedade, de mundo, que leve em consideração isso, em consideração o meio ambiente, né, onde a casa comum, né, a casa que é o planeta, a gente tem que ter mais cuidado com essa casa, que as empresas não explorem até a última gota da mãe terra para ter o seu lucro, mas que possam preservar, possam cuidar dessa casa, desse planeta, e o cuidado com as pessoas, com a vida como um todo. Então, essa é a importância desse encontro. A gente espera que o grupo que está aqui, né, possa depois voltar para suas bases, para conversar com outras pessoas, né, e explicitar isso que a igreja vem trabalhando, inclusive com raízes na doutrina social da igreja, como eu falava ainda agora, que isso nasce já lá no comecinho da igreja, nasce com Jesus Cristo, que inclusive ele vai nos dizer que até seremos julgados pelos pobres, né, Mateus 25 está muito claro, né, a patrística que vai, os primeiros padres da igreja que vão construindo, né, e um debate sobre a questão da política, da economia, da família, da vida em sociedade. E, por último, né, aí a Rerum Novarum, em 1891, né, do Papa Leão XIII, que foi assim o pontapé inicial para a organização, né, dessa doutrina social da igreja, né, que vem desde lá o começo, mas ela vai se organizando. E a gente, aliás, hoje, até o bispo na palestra mostrava o compêndio da doutrina social da igreja, que reúne, né, as falas, né, os documentos da igreja, o pensamento da igreja, do magistério da igreja, que está hoje nesse trabalho que a gente faz, né, a partir do SA, da Caritas, das pastorais sociais, né, da Escola de Fé e Política. Então a gente está nesse trabalho exatamente tentando fazer esse processo de evangelização concreta a partir da vida. Aquilo que o Papa, resgatando também o ensino social da igreja, vai dizer que não há anúncio sem serviço da caridade. Serviço da caridade e anúncio estão de tal maneira imbricados, colados, que não dá para separar. Se um se separar do outro, vai se negar a si mesmo. Então, por isso que é importante esse debate, e a gente espera que as pessoas que estão aqui, voltando para os seus grupos, as suas pastorais, a universidade, fomentem mais essa discussão. E depois do encontro do Papa com esses jovens, né, aí de 26 a 28 de março, lá em Assis, lá na Itália, a gente possa retomar esse debate, né, reunindo também aquilo que foi decidido naquele encontro, né, as propostas que esse encontro vai reunir. E eu só queria, para finalizar, chamar a atenção, interessante, né, por que esse encontro o Papa está convidando lá para Assis? Primeiro, por causa de Francisco, o santo lá de Assis, né, o santo dos pobres. Ele vai também definir uma economia a partir dos pobres. E é muito interessante porque, na Idade Média, os frades franciscanos começam a desenvolver as escolas de economia lideradas pela igreja, começam a nascer com os franciscanos. Isso é muito interessante,
né, um grupo de mendigos que começa a se preocupar com a economia, né, a partir da vida dos pobres, né? A partir dos bens que passam, eles olhando que os bens que passam não são perenes, são passageiros, mas como é que a gente pode pegar esses bens passageiros para fomentar a vida? Aliás, até na igreja tem uma oração que a gente reza dizendo, né, que a gente possa aproveitar os bens que passam para alcançar aqueles bens que não passam, porque é pelos bens ou pelo bem comum que a gente promove é que poderemos ter o bem maior da vida, né, em Jesus Cristo, a vida que a gente chama de vida eterna. Então esse encontro é de suma importância e a gente espera que a gente possa espalhar essas ideias, né, para que as pessoas possam tomar conhecimento, que a gente não tenha medo de discutir essas coisas, porque hoje também há um estigma para quem fala, né, da política, da economia, da vida social, pessoal, por desconhecimento, por ignorância. Eu digo sempre que há duas coisas. Quando eu vejo uma pessoa criticando a igreja na sua ação social, eu digo, só pode ser duas coisas. Uma é por ignorância e a outra é safadeza mesmo, né? Porque essa pessoa, se foi ignorante, não conhece, ainda dá um desconto. Mas tem gente que também é safada porque está beneficiando o outro lado, que é o lado do capital, né? Que se está, como é que se diz, está se ajuntando com aqueles que promovem o mal, com aqueles que promovem a desigualdade, né? A divisão social, né? Que querem apenas o lucro de poucos em detrimento de muitos. Então, creio que a gente possa, né, a partir desse encontro também, ajudar as pessoas a adentrarem um pouco mais no ensino social da igreja e a partir daí fazer um trabalho a partir da fé para que a gente possa ter comunidades mais vivas, né, e mais comprometidas com a vida.